iria conseguir, através de muito sofrimento na vida daquele homem, qual seria o produto final. Jacó, como eu disse, um enganador, aquele que segura pelo calcanhar, ele está no seu nível mais baixo. Ele está enganando e sendo enganado. Essa era a natureza dele. Ou eu poderia dizer, essa também era a nossa natureza. Você vai vê-lo logo no início ali da vida dele, quando ele aparece ali em Gênesis capítulo 27. Abra comigo lá, por favor. Em Gênesis 27. Quando ele vai sair da sua obscuridade, então ele vai, por um tempo, encher as páginas do Antigo Testamento. E aí vai contar, é o relato, Gênesis 27, é o relato de como ele e a sua mãe enganaram o seu pai Isaque, para que ele conseguisse o direito de primogenitura. Aqui você vai ter uma figura desse homem, da sua família e do seu lar. É dito assim, que o pai dele pediu que ele fizesse uma comida saborosa. Ele era um homem do lar, Jéssica. Ele cozinhava muito bem. Um homem do lar. Lavava as louças muito bem, cuidava da casa, sabia fazer de tudo. Aí o pai lhe chama e pede, me faz uma comida saborosa, prepara para mim, aliás, pede para Esaú, desculpa. Pede para Esaú, faz-me uma comida saborosa. E Esaú então sai para caçar, e Rebeca vem e faz um concluio. Ela prepara juntamente com ele uma armadilha para que ele roubasse o direito de primogenitura. E é interessante no texto que diz que, no versículo 5, que Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho. Esse pronome possessivo que aparece aqui. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho. Então, Isaque falava com Esaú, seu filho. Na língua inglesa, o pronome possessivo aqui é his, H-I-S. Significa, Isaque falava com Esaú, filho dele. E aí, no versículo 6, então disse Rebeca a Jacó, seu filho, her, filho dela. Era um lar dividido. Era um lar de preferências. Esaú era o filho dele. Jacó era o filho dela. Certamente era um lar dividido, onde havia um claro favoritismo para com um dos filhos. Agora, esse homem pacato, que ele sabia cuidar do lar, enquanto o seu irmão era um guerreiro selvagem, sem controle, ele saía e poderia fazer qualquer coisa. Ele era um exímio caçador. Esse outro era um homem pacato, conforme o Espírito Santo diz. Ele estava sempre ali, sendo cuidado por sua mãe, e certamente ganhando o coração da sua mãe, em detrimento do seu irmão. Jacó, este era o homem. E agora, porque Deus, conforme ele disse, amei a Jacó. Porque ele amou a Jacó. Mas por que ele amou a Jacó? Porque ele amava Jacó. Nós vamos ver daqui a pouquinho porque ele o amava. Então Deus, porque amava aquele homem, não pode deixá-lo da maneira como ele está. Alguma coisa tem que ser feita. Aquele homem precisa ser salvo de si mesmo. Aquele homem precisa ter uma vida transformada. Então Deus agora vai transformar esse homem. Esse homem está lá embaixo, está enganando o seu irmão, está enganando o seu pai, está enganando até a sua mãe. Ninguém gostaria de fazer negócio com esse homem. Se você fosse comprar ou vender alguma coisa para ele, você teria que trabalhar muito duro para empatar. Ganhar, você nunca ganharia dele nos negócios. Então agora Deus vai mudar a vida desse homem. Deus vai tomá-lo ali, conforme o salmista no Salmo 40 diz, do poço de perdição, de um tremedal de lama, e vai trazê-lo para cima. Vai levantar esse homem, até o ponto de, no final da vida dele, isso é a coroa das coroas, a joia das joias, esse homem vai ter o seu nome mudado. Você se lembra como é que Deus mudou o nome dele?
Deus mudou o nome dele para Israel, que quer dizer príncipe de Deus. A história desse homem não se parece com a sua? Irmãos, a história desse homem é a minha história. Deus veio na nossa desesperança, na nossa perdição, e nos encontrou exatamente ali. Às vezes nós temos essa ideia absurda, esse pensamento romântico, egoísta até, que nós achamos que Deus nos amou, que Deus nos salvou, porque Ele viu alguma coisa boa em nós. Não é assim. Deus olhou para mim e Ele viu em mim alguma coisa boa. E Deus via que eu tinha um potencial para ser usado por Ele, nessa área ou naquela área. Lê do engano. Não havia nada disso. Não foi isso que motivou o coração de Deus. Porque se Deus fosse motivado por esse tipo de sentimento, esse sentimento humano, Deus nunca teria nos perseguido da maneira como nos perseguiu. E teria resplandecido sobre nós a sua tão grande salvação na pessoa do seu Filho. Por que que Deus nos buscou? Por que que Ele nos salvou? Porque Ele nos amava. Essa é a única explicação. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7. No versículo 6, diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor, está falando do povo de Israel, teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. E o 7, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Por que que o Senhor escolheu o povo de Israel? Porque eles eram um povo numeroso? Eles eram numerosos? Não. Eles eram mais poderosos? Não. O Senhor diz: eu não escolhi vocês por causa disso, porque eram numerosos. Pelo contrário, vocês eram o menor de todos os povos. E aí no versículo 8 ele dá a resposta, que é a nossa resposta. Por que que o Senhor amou a Jacó? E por que que o Senhor te amou, Lincoln? E por que que o Senhor te amou, Marcos? A resposta no 8, mas porque o Senhor vos amava. Isso é um mistério dos mistérios. Essa expressão usada aqui, que nós lemos em Malaquias 1:2 e Romanos 9:13, talvez seja a expressão mais enigmática de toda a Bíblia. Enigmático, cercada de mistério, que não pode ser facilmente compreendido. Por que que o Senhor amou a Jacó? O Senhor amou a Jacó porque o Senhor amou a Jacó. Talvez lá em 1 João capítulo 4, lá no versículo, 1 versículo 8 e 10, lá diz assim, que Deus é amor. Essa é a natureza do próprio Deus. Através de tantos sofrimentos, Jacó vai dizer da sua vida ali com seu tio Labão, uma maneira de Deus cativar o coração dele, e que finalmente ele pudesse ter o nome trocado de enganador para príncipe de Deus, foi através dos sofrimentos, os tratamentos de Deus, ou a cruz de Cristo, sendo aplicada na nossa vida diariamente. E aí o final, ele teve o seu nome trocado, e nós, pasmem, nós seremos como ele é. Nós teremos em nós reproduzido a imagem do Filho de Deus, conformados à sua imagem. Então, através dos seus tratamentos, e foram vários, e foram penosos, ele mesmo vai nos contar que serviu ao seu tio Labão por 20 anos. Agora, aquele que tinha a colcha de retalhos toda colorida, que a sua mãe tinha lhe preparado, e o travesseiro de penas de ganso, agora ele vai sair, e na sua primeira noite ele vai dormir tendo uma pedra como travesseiro. E o enganador agora vai ser enganado. Foi assim que Deus tratou com ele, e geralmente é assim que Deus trata com as pessoas que enganam. Colocando na vida dessas pessoas, colocando na vida dele, Jacó, especificamente, alguém que era mais hábil em enganar do que ele mesmo. E o próprio Jacó nos diz que por 20 anos ele serviu aquele homem. Ele trabalhou 14 anos pelas duas filhas dele. Diz que ele teve o salário mudado 10 vezes. Ele diz também que foi consumido pelo calor do dia e pela geada noturna. E que quando, no final do mês ali, no balancete mensal, quando ele ia dar o balancete para Labão,
Aquele que foi furtado, aquele que o leão comeu, aquele que o coiote pegou, ele não poderia colocar ali no balancete. Ele jogava na conta dele. Ele foi tratado. E é assim que Deus faz conosco, é da mesma maneira. Ele nos toma no nosso poço de perdição, no tremedal de lama. E agora os tratamentos de Deus, a cruz, começa a operar na nossa vida. E vai operando, e vai operando, vai operando, até que finalmente nós podemos ter formado em nós o caráter do Filho de Deus. Isso é maravilhoso demais. Isso é grandioso demais quando pensamos nisso. Agora, isso pode ser libertador para você. Porque não há ninguém aqui nessa sala, e eu afirmo categoricamente, baseado na palavra de Deus, que não esteja sendo tratado por Deus exatamente nesse momento que você está passando. Não tem ninguém. Se não há nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade, nenhuma dúvida no seu coração, nenhum temor, nenhum medo de dar o próximo passo, então algo deve estar errado com você. Porque esse é o propósito de Deus, para expor o Jacó que nós somos, para expor aquilo que nós temos realmente no nosso coração. É dessa maneira. Deus tem que expor essas coisas, ou seja, Ele tem que lançar luz nessas coisas que abrigamos no nosso coração, para que Ele finalmente possa tratar com isso, de uma vez por todas, e nós possamos da próxima vez, manifestarmos a vida e o caráter de Jesus. Então, o que fez na vida de Jacó com que ele fosse transformado foram os tratamentos de Deus na vida dele. Mas os tratamentos de Deus, e isso pode ser libertador para você. Por que Deus tratou da vida daquele homem com tanta severidade? Nós lemos aqui debaixo do ar-condicionado e às vezes nós não pegamos a força. O que foi realmente os tratamentos de Deus na vida dele? Ele foi um homem bastante tratado. Ele era um homem rápido. Se ele ouvisse que o Anderson está vendendo a casa dele lá perto do estádio do café, e você estivesse precisando de uma casa, seja rápido, Lincoln. Porque se você demorar, quando chegasse lá, o negócio estava feito. Ele era muito rápido para negociar. A sua mente era muito arguta. E esse homem, então, ele era um homem, como eu disse, um homem rápido para agir. E no final da vida dele, você sabe como é que ele vai terminar a vida dele? Ele vai terminar a vida dele lá em Hebreus capítulo 11. Eu já compartilhei isso aqui com você. Diz que Jacó, no final da sua vida, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, você lembra a palavra? Ele adorou. Essa não é uma maneira maravilhosa de qualquer servo de Deus terminar a sua vida? Tirados de onde estávamos e terminarmos a nossa vida, mesmo que mancando, mesmo que apoiados na extremidade de um bordão, nós adorarmos o Senhor Jesus. Ele chega no final da sua vida, é o ápice, a cereja do bolo. Aquele homem que não pode mais correr. A próxima casa que você quiser comprar, Lincoln, pode ir devagar. Pode demorar até uma semana, ele não vai chegar na sua frente. Ele é um homem manco. Ele é um homem que usa uma bengala. E agora ele não pode mais fazer as coisas que ele fazia da maneira como ele fazia. Por causa de quê? Por causa dos tratamentos de Deus na sua vida. Mas o que motivou Deus tratá-lo dessa maneira tão firme, tão forte, permitindo que esse homem mancasse, permitindo que as esposas morressem, permitindo que um filho fizesse o que fez, me refiro a Rubem? Por que Deus permitiu essas coisas? Aquele cantor lá atrás, aquele conjunto que tinha para crianças na década de 90, o Print, alguns aqui devem se lembrar do Print. Uma musiquinha dele, ele fala assim: muitas vezes nos ensinam coisas muito diferentes. Nos falam de um Deus distante, de um sujeito descontente. Mas será que é mesmo assim o Supremo Criador? E quando fazia o mundo, não fez tudo por amor? O que é que motivou Deus a tratar da vida daquele homem? E o que o motiva hoje a tratar nas nossas vidas, de uma maneira semelhante, é o seu amor. Amei a Jacó. Agora, se eu desse para o Bruno, se eu desse para a Sueli, para o Esdras, talvez, eu falava: não, coloca aí, muda essa frase, você concorda com essa frase? Como que você a redigiria? Eu não sei, Bruno, como é que você faria. Eu sei como eu faria. Eu colocaria lá, se eu pudesse reverentemente mudar essa frase:
Amei a Israel. Amei a Jacó não é um pouco insano, não é um pouco difícil de entendermos, mas Israel não era o produto final, Israel não era aquilo que Deus buscava naquele homem. Tilza, você sabe que Deus busca que um dia você seja como Ele é. Então aquela Tilza glorificada, perfeita, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. Então, para mim seria mais sábio, sabedoria humana. Eu diria, amei a Tilza. Aquela Tilza que foi totalmente trabalhada, aperfeiçoada, onde não há mais traço nenhum daquele pecado, daquela velha natureza, daquelas atitudes. Amei a Tilza B. Mas não, nosso Deus colocou nessa ordem. Amei a Jacó. Amei a Jacó. Isso para mim é confortador. Ele não espera que eu chegue lá no final da minha vida, na minha velhice, apoiado na extremidade do meu bordão, e aí eu possa glorificá-lo. E aí eu não preciso mais ficar perdendo tempo com ovelha malhada, com bode salpicado, com bode negro, tentando articular de todas as coisas, tentando manipular, tentando colocar pelo nos braços para se parecer com meu irmão, tentando fazer uma comida para roubar o direito de primogenitura. Não. Quando eu estava lá no mais profundo do meu pecado, aí Ele enviou o seu Filho. Oh, maravilha das maravilhas, não é? Naquele tempo mais amargo, naquele tempo de maior perdição, irmãos, foi ali que Ele nos amou. Se Ele esperasse para nos amar, baseado na nossa perfeição e melhora, nunca seríamos amados. Mas na nossa desesperança, na nossa tristeza, Ele veio e nos amou. Sabe, você sabe o que foi feito para que esse homem, Jacó, lá no fundo, no mais profundo, num tremedal de lama, num poço de perdição, você sabe o que teve que acontecer para que ele chegasse lá nas alturas e fosse feito um príncipe de Deus? O Salmo 40 diz isso com tanta beleza. O salmista diz assim, vamos ler lá, é tão lindo. Salmo 40, versículo 1. O salmista diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Não é linda essa passagem? Não é bela? Essa aqui é uma passagem, seguramente, que explica os tratamentos de Deus na vida de Jacó. Que explica, irmãos, irmãs, os tratamentos de Deus na nossa vida. Aqui mostra com clareza a obra que Cristo fez para nos salvar. Estávamos aqui, quer você concorde ou não, nós estávamos todos aqui, nós estávamos num poço de perdição, de um tremedal de lama. É ali que Jacó estava. E aí vem esse Deus cheio de amor e toma esse homem na sua tristeza, no seu pecado, e vai trabalhando nele, elevando, até colocá-lo junto dele e chamá-lo de príncipe de Deus. Por quê? Porque Deus é amor, porque Deus amou aquele homem, e Deus nos amou, graças a Deus. Qual foi o preço? Qual foi o método? O salmista diz, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu. É tão bonito esse texto. Essa palavra se inclinou, no hebraico é natar, e o significado dela é tão profundo. Então o salmista, Davi, ele está num poço de perdição, ele está num tremedal de lama. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim muitas vezes. Você está se sentindo assim? Como você está num tremedal de lama? Tremedal de lama é areia movediça, e você se move para lá, e aí a perninha esquerda fica um pouco mais presa, e você move para cá, e a perna direita também se prende, e você tenta puxar com a mão direita a perna esquerda, e aí a mão direita também se prende. Você já se sentiu assim, se movendo, como se estivesse numa areia movediça? Se você já se sentiu, você não é o único. Davi, certo dia, ele estava se sentindo exatamente assim.
Poço de perdição, você vai ver no livro de Jeremias. Jeremias foi jogado numa cisterna, lá no fundo, uma cisterna onde você não consegue subir. Você não consegue sair. Um poço de perdição. Um tremedal de lama, areia movediça. E aí Davi disse que ele teve uma experiência maravilhosa. Ele disse que o Senhor se inclinou para mim e me ouviu. A palavra se inclinou é natar. A ideia aqui é como uma das filhas do Lucas, o nosso irmão, filho do Daniel, a filhinha menor. É Ruth? É Esther. A Esther, das filhas, a mais quietinha, não é? E aí a Esther está demandando a atenção do papai, e o papai está muito ocupado. Ele tem muitos negócios na mente, ele está respondendo as mensagens, ele está lendo algumas, tem negócios para fechar, ele precisa correr para o seu trabalho, ele está muito atarefado. Mas a Esther demanda atenção. A Esther precisa de ajuda. E a ajuda que a Esther está requerendo, ela é muito importante. O bracinho da boneca dela escapou e alguém precisa colocar no lugar. E ele está muito ocupado e ela começa a demandar a atenção dele. E aí ele para, Natar, se inclinou. Ele para e olha para ela. Já seria muito, não é? Mas ele não só olha para ela, ele se abaixa um pouco. Já seria demais, mas não só isso. Ele desce mais. E aí ele se ajoelha diante da Esther. É essa palavra, irmãos. Ele se ajoelha diante da Esther e ele fica no mesmo nível que ela. E ele fala assim, chega o ouvido na boca dela e fala: Estherzinha, minha querida, pode falar, o papai é todo ouvidos. Não é maravilhoso? Essa foi a obra do Filho de Deus. Por causa do seu amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho amado. E lá, em João capítulo 11, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, e ele chora, e é dito que ele chora, então as pessoas que estavam aí disseram: vê de quanto o amava. Nós podemos interpretar ali de algumas maneiras. Sim, ele chorou porque viu o que a morte poderia fazer naquele amigo dele e na humanidade. Mas eu quero me ater nessa manhã, ver de quanto o amava. Ele o amava, e amava muito, como amou e ama a cada um de nós, a ponto de deixar a sua glória, o resplendor da sua glória. Irmãos, isso é demais para a nossa mente finita, não é? Vivemos nesse vale de lágrimas, problemas para todos os lados. Se eu morasse num lugar como o céu, onde o Senhor Jesus habitava, por vontade própria, eu nunca desceria aqui, nesse mundo de ilusão, nesse mundo de pecado. Mas o que é que o motivou a vir aqui? Foi o seu amor. O amor de Jesus, por cada um de nós. Era o amor do Pai que o motivou a tratar daquele homem. Fernando, é o amor do Senhor Jesus que o motiva a cuidar de você e da sua família. Ele nos ama. E por que Ele nos ama? Isso eu não sei te dizer. Ele nos ama e ponto final. E quando é que Ele demonstrou o seu amor por nós? Abra comigo ali em Romanos, e nós vamos encerrar em Romanos. Em Romanos capítulo 5. Algumas vezes já tem sido compartilhado aqui. Esse texto não sai do meu coração. Esse texto é tão lindo. O Espírito Santo vai usar alguns adjetivos aqui bastante pertinentes a cada um de nós. Ele diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Fracos e ímpios. Fracos e ímpios, sem nenhuma força. Fracos, essa palavra pode ser traduzida como doentes, debilitados, sem força, frágeis. Estávamos nessa situação. Por que Ele nos amou? Certamente não foi por causa dos olhos azuis, dos olhos verdes, ou das nossas boas ações, que são ditas na palavra de Deus, referidas como trapos de imundícia. Mas Ele nos amou porque Ele é amor.
Ele não poderia fazer outra coisa. Então, quando nós éramos fracos, ímpios, ele veio. Versículo 8 diz que: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, fracos, ímpios, pecadores. E aí, no versículo 10, ele diz também que nós éramos inimigos. Mas não há adjetivos para contrapor esses que foram colocados aqui: fracos, ímpios, pecadores, inimigos. E aí o apóstolo, divinamente inspirado, ele vai falar que fomos justificados, que fomos reconciliados e que fomos salvos. Por essas palavras de tão grande significado, fraco, ímpio, pecador e inimigo, o apóstolo agora, divinamente inspirado, nos dá essas muito maiores. Ele diz que nós fomos justificados. O que significa isso? Significa que um preço deveria ser pago. Não havia nenhuma possibilidade de pagarmos o preço. Irmãos, quando olhamos para o cálice, quando olhamos para o pão, isso não te toca, isso deveria nos tocar. Pedro, conforme eu leio de novo e de novo, ele diz que nós fomos comprados, e aí ele coloca o que há de mais precioso nesse mundo, aquilo que a maioria dos homens buscam e morrem por isso e vivem por isso. E ele diz que são coisas perecíveis, o ouro, a prata, e aí ele diz o sangue, que nós fomos salvos, nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento pelo sangue. Não só pelo sangue. Ele coloca pelo precioso sangue. Esse sangue tão precioso, através do qual fomos justificados, totalmente justificados. Não há nenhuma condenação sobre nós. Deveríamos viver uma vida de plena alegria. Sabe por quê? Murmuramos tanto. Sabe por que somos levados daqui para lá, o vento toca para cá, hoje está fazendo calor, aí nós murmuramos do calor, aí o frio chega, nós murmuramos do frio, e assim vai. Temos muito, murmuramos, não temos. É porque nos falta essa compreensão, essa revelação de que nós fomos justificados, que não importa mais nada para nós, nada mais pode nos tirar dessa posição. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. E aí ele continua, ele diz que fomos reconciliados. Irmãos, irmãs, nós éramos inimigos. Você sabia disso? Éramos inimigos de Deus. Nós estávamos numa luta, éramos antagônicos a Deus, longe, alheio da sua vontade, alheio aos seus mandamentos, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, desafiando Deus. Nos dirigimos a Ele com as nossas ações de punho fechado. E o que Ele fez? O que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus veio e se colocou no meio, como Jó fala. Jó, na sua tristeza, ele clama, ele diz: não haverá um árbitro entre nós dois. Ele olha para Deus, Deus está sendo tão severo com ele, ele diz: não tem um árbitro, não tem ninguém para colocar no nosso meio, para arbitrar a nossa causa. Irmãos, graças a Deus por Jesus. O Senhor Jesus é o árbitro de Deus, e ele veio e se colocou entre a humanidade e entre Deus. Irmãos, ele pegou a mão de Deus e pegou a nossa mão e fez os dois darem as mãos. Isso é reconciliação. Ele nos reconciliou. Não somos mais inimigos, não precisamos mais trocar socos com Deus. Ele nos reconciliou. E aí o apóstolo coloca essa outra palavra tão grande. É impossível explicá-la. Ela é grande demais, ela é tão abrangente. Diz que nós fomos salvos. Isso aqui não é nada. Nós fomos salvos da ira de Deus. Nós fomos salvos daquela condenação que pairava sobre nós. Aquele grande sermão pregado por Jonathan Edwards, que começou um avivamento lá naquele tempo, pecadores nas mãos de um Deus irado. Disse que ele lia o seu sermão, segurando a vela na outra e lendo o seu sermão. Não pregando, lendo. E o biógrafo colocou lendo com voz monótona. E aí, numa parte do sermão, ele diz para os ouvintes, para aqueles que estavam ali, ele fala: você está aí sentado na sua cadeira tranquilamente. Sabe por que a terra não se abre debaixo de você e o inferno te engole? É por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Oh, aquele homem que não tem Cristo.
Esse homem está realmente numa situação bastante difícil, bastante perigosa, mas nós fomos salvos. Nós fomos tirados desse império de trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Por causa de quê? Por causa do seu amor. Porque Ele nos amou na nossa perdição. O amor de Deus é singular, como diz um hino. O amor de Deus é aquele que nos segura nos momentos de aflição. Saber que o Pai nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. E o seu Filho, nele, se cumpre um ditado popular que diz: tal pai, tal filho. Vamos ver o Filho amando durante toda a sua vida. Não é essa a visão que você tem do Senhor Jesus? Não é isso que vamos ver nessa mesa, nessa manhã? Como Ele nos amou. Foi essa ideia que segurou o nosso irmão César Coneglian no seu momento de aflição, na sua crise. Vocês se lembram há alguns anos que ele nos dizia ali, nesse púlpito, ele nos contava que estava desesperado. E aí então Deus trouxe um hino maravilhoso, eu diria um hino maravilhoso, que o consolou e fez-o levantar. Se você se lembra de qual hino era? 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalala. E isso fez-o levantar e encheu o coração de esperança, o coração dele de esperança, e ajudou a prosseguir, e ele está prosseguindo até hoje. Ou como George Matheson, que agora, dia 27 de março, faria 182 anos. Você lembra de George Matheson? Ele era um jovem lá com seus 17 anos, lá no seu vigor, e aí numa consulta médica, o médico disse: eu recomendo que você vá visitar os seus amigos, porque em breve a escuridão virá sobre você. Ele ficou cego aos 20 anos. Então, conta-se que ele foi e compartilhou isso com a sua noiva e deu a ela a opção de terminar o noivado, e ela o fez. E ele, então, tornou-se um ministro cristão e dedicou a sua vida à pregação do Evangelho. É dele um dos hinos mais belos da história da igreja. Eu vou ler 2 estrofes para você, acerca do amor de Deus. Nesse momento, então, quando ele perde a noiva, quando ele está cego, ele compõe assim, ele diz: ó amor que não me deixas ir, descanso minha alma, descanso minha fatigada alma em ti. Entrego a vida que te devo, para que nas torrentes das profundezas do teu oceano, possa ela mais rica e plena ser. Ó gozo que me busca através da dor, não posso fechar meu coração a ti. Traço o arco-íris através da chuva e sinto não ser vã a promessa de que o amanhã sem lágrimas será. Graças a Deus pelo amor de Deus, que nos deu o seu Filho. Graças a Deus pelo Filho de Deus, que nos amou com um amor sacrificial. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Vamos, nessa manhã, na liberdade do Espírito, bendizer esse Senhor, louvá-lo por esse amor. Esse Senhor que veio descendo, 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 e aí ele se ajoelhou e ficou na nossa posição, a mesma, olho no olho. E aí ele chegou, o ouvido perto de nós, e disse: Heloísa, pode falar, sou todo ouvidos. Graças a Deus por ele. Te bendizemos, amado Jesus, por tua obra consumada. Quando olhamos para a vida do teu servo Jacó e vemos o que foi feito na vida deles, nos enche de esperança, porque sabemos que a boa obra que o Senhor começou em nós, será de terminá-la. Estamos aqui nessa manhã para te render graças, Jesus, por tua obra consumada ali na cruz, pelo teu sangue derramado, pelo teu corpo partido. Nunca suficientemente seremos capazes de te agradecer. Receba nessa manhã o nosso louvor, a nossa adoração, receba a nossa honra, porque o Senhor é digno. Agradecemos pelo teu amor, que animou o Senhor a morrer por indignos pecadores, inimigos, fracos, ímpios. Te agradecemos. E na nossa maneira, na nossa porção, na nossa capacidade, nós dizemos que te amamos tanto, Senhor. Tu és o amado da nossa alma. E estamos aqui nessa manhã para dar ao Senhor toda a liberdade de operar nas nossas vidas, de tratar conosco, no recôndito da nossa alma.
e continuar fazendo essa obra maravilhosa de conformação à tua imagem. Te agradecemos pelo teu amor, te louvamos, amado Jesus. Amém.